Uma mesa posta vai muito além da decoração. Ela é um gesto de carinho, um convite para reunir a família, receber os amigos, criar memórias especiais. E é exatamente isso que vamos criar juntas hoje. Eu sou Luciana Garten, professora de costura criativa, e nessa aula você vai aprender a fazer um jogo americano com a técnica de ponto cheio. Um detalhe simples que valoriza a peça e traz um acabamento lindo de viver. Além de deixar a sua mesa ainda mais acolhedora, esse também é um projeto cheio de possibilidades de venda. Use e abuse da criatividade. Lista de materiais e plano de corte no nosso grupo do WhatsApp. Preparada para a aula? Bora? Bora iniciar o nosso passo a passo fazendo o corte no material nas medidas indicadas no plano de corte. Aqui eu tenho uma estampa principal e tenho um liso para fazer a composição. Usem e abusem da criatividade. Na parte principal, onde tem a estampa, eu fiz uma marcação de 5 centímetros, das pontas para dentro e das laterais para dentro também, com a ajuda da régua e a caneta fantasminha. Pode ser também o giz mágico. Essa marcação de 5 centímetros na volta toda vai ser o nosso guia para fazer um detalhe extremamente charmoso. O nosso ponto cheio, que vai dar a sensação de uma moldura para o nosso jogo americano. Essa marcação você vai fazer em todas as peças que você for produzir. Aqui eu já tenho ela pronta, então eu vou fazer a costura de união entre as duas partes. Vou posicionar direito com direito, dessa forma. Vou posicionar umas presilhas ou alfinete e iniciar a minha costura pela lateral. Com um arremate, contorno a peça toda. Hora que eu vir aqui, finalizo com outro arremate, deixando uma abertura para que eu possa desvirar a peça. Essa primeira costura, para quem é iniciante, bora regular a nossa máquina. Ponto reto, comprimento do ponto número 3, agulha no centro, tensão número 4. Deixa o pezinho calcador alinhado com o material. Feito a costura, nós vamos desvirar a peça, empurrar os cantinhos para dar aquele acabamento bem bonito e assentar a costura com ferro. Coloca 2 presilhas onde está a abertura. Depois de fazer o nosso ponto cheio, a gente finaliza fechando essa abertura. O ponto cheio, o nosso guia vai ser exatamente essa marcação. Mas para fazer aquele ponto de qualidade e o nosso trabalho fique lindo de viver, eu vou passar todas as dicas agora lá na máquina. Bora? Agora nós vamos ajustar a máquina para estar fazendo o ponto cheio. Então eu venho aqui, vou colocar no zigue-zague, alinhar o zigue-zague com a marcação da minha máquina, comprimento do ponto. Vou diminuir, vou deixar quase no zero. E a largura desse ponto eu vou aumentar para o máximo da minha máquina, é o número 6. Aproveito e pego um pedaço do material para a gente fazer o teste de qualidade desse ponto, antes de iniciar no nosso jogo americano. Agora nós vamos testar o ponto, então eu fiz uma marcação para que a gente possa, através desse exemplo, né, da hora do teste, já ir treinando como a gente vai fazer com o material principal. Aqui é importante que a gente mantenha o alinhamento dessa marcação aqui bem no centro do nosso pé calcador. Essa marcação é o nosso guia para ter o ponto cheio bem retinho. Então nós vamos testar o ponto cheio agora, costurando um pedaço.
Aqui é importante dizer também que a própria máquina já vai puxando o material, não precisa empurrar, tá? Eu vou tirar para que a gente possa conferir a qualidade do ponto. Olha só a lindeza! Ponto cheio, bem juntinho, não tem espaçamento entre a linha, então cobriu direitinho a marcação feita. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a curva para ter aquele acabamento bem bonito. Aqui é legal também vocês testar, treinar um pouquinho antes de ir para o jogo americano, assim vocês já vão na certeza. Então corta o pedacinho de material que nem eu fiz aqui e vai fazer o teste. A gente vai continuar a costura até passar um pouquinho dessa marcação aqui, tá bom? E eu vou mostrar o porquê para ter aquele acabamento, aquela curva bem bonita. Cheguei nessa marcação, eu vou passar mais um pouquinho. Aqui é importante, se eu vou virar a minha costura para o meu lado direito, eu vou parar a agulha do meu lado esquerdo. Se a minha curva for para o lado esquerdo, eu paro a agulha do lado direito. E vocês vão entender o porquê. Aqui, olha, eu vou virar para esse lado, para o meu lado direito. Então, parei a agulha do lado esquerdo. Agora é o teste para ver se tá alinhado certinho. Quando eu virar o meu trabalho, eu preciso que a minha marcação esteja centralizado com o pé calcador. Observem que não tá, então eu vou precisar costurar mais um pouquinho. Volto aqui e faço mais uns pontinhos. Vou voltar aqui para ver se agora deu. Olha o alinhamento, tá vendo? Agora ficou certinho. O porquê é importante a gente prestar atenção na parada da agulha. Quando eu for virar para o lado direito, ela precisa estar do lado esquerdo. Por quê? Tá vendo que agora ficou bem alinhado com a marcação? O próximo ponto vai ser para o lado de dentro e eu vou conseguir fazer essa costura que o acabamento vai ficar perfeito, a curva vai ficar perfeita. Olha só isso. Agora a gente só segue com a costura. Aqui eu já fiz, vou tirar para que a gente possa conferir. E olha só esse acabamento. Tá vendo que a gente vai treinando para que essa voltinha fique bem bonita. Então, sempre parar do lado contrário à volta que a gente for fazer. Agora nós vamos pegar o material e fazer o nosso ponto cheio sobre a marcação. Só para que vocês não tenham dúvida, aqui está a marcação, onde eu vou fazer o ponto cheio. Eu vou centralizar a marcação com o meio do meu pé calcador. Vou deixar bem aqui nesse encontro. Então, venho, posiciono, baixo o pé calcador e vou iniciar a minha costura com o ponto cheio. Com calma, tranquilidade, vou completar a volta toda, sempre me guiando pela marcação que eu fiz centralizada no pé calcador. Bora lá? Aqui, olha, eu já vou virar para cá. Não esquece,
Quando você for virar para o lado esquerdo, a agulha precisa ficar parada do lado direito para a gente fazer a volta e seguir com a costura. Se for do lado direito, a agulha fica parada do lado esquerdo, sempre do lado contrário ao que você for virar. Eu vou seguir a costura até passar um pouco para poder alinhar a marcação com o centro do meu pé calcador. Aqui sempre a gente vai fazendo o teste, a conferência, então eu vou virar aqui para ver se já tá. Ainda não, ó, faltam uns 2 pontinhos para poder alinhar a marcação com o pé calcador. Sempre com a agulha para baixo, agora eu já consegui, olha, alinhar. E eu vou seguir a costura até preencher toda a volta. Feito a costura, o ponto cheio, esse detalhe que deixa a peça ainda mais incrível, mais sofisticada, mais elegante, nós vamos fechar agora a abertura por onde a gente desvirou. Aqui nós temos 2 opções e aí fica a gosto e a critério de cada uma de vocês. Podemos fechar com pontinhos invisíveis ou com uma costura na beiradinha. Se você optar pela costura na beiradinha, precisa fazer o contorno da peça toda. Eu gosto muito do acabamento com pontinhos invisíveis, então eu vou fechar com os pontinhos invisíveis aqui para ficar somente o detalhe que eu fiz com o ponto cheio. Feito esse fechamento, o seu jogo americano já está pronto e você vai repetir exatamente a mesma sequência para produzir quantas peças desejar. Usem e abusem da criatividade, tenho certeza que vocês vão produzir peças lindíssimas. Não esquece, deixa um comentário aqui, compartilha com a amiga, salva na sua playlist para não esquecer esse passo a passo. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula.